Gente, vou embarcar aqui, então, já Daphne Ashton e o queridíssimo José Genuíno. Bom dia, Daphne. Bom dia, Genuíno. Tudo bem? Bom Bom dia, dia, Aquiles. Bom dia, Daphne. É um prazer estar com vocês numa semana quente. bom Quente, dia, fervendo. E que bom vai dia, esquentar mais comunidade. ainda. Isso. Tem Bom, vou deixar muitos, vocês aí. muitos assuntos para falar aqui. Obrigada, Aquiles. Vou deixar vocês aí. Um abraço, bom programa. Valeu. Bom dia, Genuíno. Bom dia, comunidade. Muitos assuntos. Vou começar com a nossa manchete, né? Aqui do nosso site, do Brasil 247, que é o Trump impondo restrições à circulação do Alexandre Padilha em Nova York. O Alexandre Padilha vai poder se deslocar apenas entre o hotel, sede da ONU, e locais oficiais durante a Assembleia Geral. Genuíno, assim, é um negócio tão inédito isso, que eu queria saber como é que você recebe essa notícia e como é que deve estar, enfim, não só Alexandre Padilha, mas o entorno ali, né? As pessoas que têm que acompanhar o Lula e são, digamos assim, alvejadas com tanta agressividade da diplomacia norte-americana. O que vem do Trump não é novidade, a gente tem que estar esperando sempre o pior. Ele é caricatural, ele é caótico, ele gosta de criar fato, ele quer criar repercussão, qualquer que seja a iniciativa dele. Portanto, é um nível de absurdo, é um nível de anormalidade você restringir o espaço físico do ministro de Estado na Assembleia Geral da ONU. Isso nunca aconteceu. Então, eu acho que o Trump está inovando nas barbaridades. No meu modo de entender, o governo brasileiro tem que registrar um protesto. E se eu estivesse na condição do Padilha, eu não ia aceitar essas restrições, portanto, recusaria esse visto, vamos dizer assim, esse visto a conta-gota, esse visto para humilhar, esse visto para intimidar. Porque o que o Trump faz é a intimidação numa guerra psicológica, fazendo aquilo que é provocação. Isso é uma provocação ao governo brasileiro e ao ministro Padilha. Exatamente, é uma provocação, é uma humilhação, né? Obrigada aqui a Valéria, que está mandando um superchat para o Aquiles. Valéria, vou mandar seu superchat para o Aquiles, dizendo que o Aquiles foi maravilhoso, que o Atus foi bem substituído. Então, é sempre muito bom quando a gente recebe, nós aqui profissionais, o apoio de vocês, né? A Júnia Lage, não a PEC da blindagem em BH, dia 21, 9 horas, na Praça Raul Soares, vamos todos. Cuidado com o conto da AIA. A gente vai falar da PEC da blindagem, também vai falar das manifestações. Está aqui na minha pauta, mas vamos igual o Jack Stripador, vamos por partes, né? Bom, vamos começar, então, essa questão da PEC da blindagem, né? A gente está com uma notícia aqui, Genuíno. O Toffoli deu 10 dias para a Câmara enviar informações sobre a tramitação da PEC da blindagem. E aí, depois, o ministro do STF deve decidir sobre o pedido para barrar a tramitação da proposta. Queria saber como é que você foi surpreendido ou não com essa votação da PEC da blindagem e o que está gerando aí vários protestos, inclusive da nossa internauta aqui, a Júnia Lage. Essa PEC da blindagem ou da bandidagem, ela tem uma história, viu, Dado? Eu estava na Câmara em 2001, exerci a liderança em 99 e em 2001 era o Mercadante o líder da bancada e nós fizemos, inclusive, uma proposta de acordo com Aécio Neves, que ganhou a presidência da Câmara em 2001, derrotando o Inocêncio de Oliveira, que era pautar a mudança da Constituição de 88 que diz respeito à imunidade parlamentar. Por quê? Nós argumentávamos, na época, com duas questões. A primeira é que havia um clamor na sociedade e no parlamento, porque dos 253 processos, só 2 foram autorizados pela Câmara. O do Jabes Rabelo, que era um deputado de Rondônia vinculado ao tráfico, e o Idelbrando Pascoal, do Acre, que cerrava as suas vítimas. Então, portanto, tinha 251 processos não autorizados.
E a outra razão era que a gente precisava definir o que é a imunidade. A imunidade é para o deputado falar, fiscalizar, legislar, disputar, representar o povo, atender aquilo que é a natureza do mandato. Portanto, a natureza do mandato não é para praticar feminicídio, não é para praticar racismo, não é para praticar violência, não é para praticar golpe de Estado, não é para praticar corrupção. O exercício do mandato tem que ser preservado naquilo que é a essência do mandato, na representação do povo. E nós aprovamos essa mudança porque o que acontecia na Constituição de 88 era o retrovisor da ditadura militar, que caçava mandato de deputado. Um dos últimos que foi preso e caçado mandato foi o Chico Pinto, né? O anterior ao Chico Pinto foi o Alencar Furtado, que era líder do, então, MDB na Câmara dos Deputados. Então, essa foi a discussão. E o PT participou ativamente da negociação para mudar o item sobre a imunidade parlamentar. Portanto, essa volta à Constituição de 88 não tem justificativa. Primeiro, porque não se precisa o que é a natureza do mandato. Segundo, amplia-se a imunidade para presidente de partido, que é um absurdo, porque o presidente de partido não exerce mandato. Tá certo? O presidente de partido hoje tem força por causa do fundo partidário, por causa do fundo eleitoral e das emendas impositivas. Então, nesse sentido, criar partido virou uma febre no Brasil. E criar partido porque é um negócio. Você tem deputado, tem fundo partidário, tem fundo eleitoral. É um absurdo. Outro absurdo é a votação secreta. A votação secreta que foi produto de um casuísmo na noite de terça para quarta. Inclusive, essa votação secreta, ela foi incluída irregularmente. E eu lamento que a bancada do PT, que foi unida, esteve unida na mudança do item da imunidade em 2001, ela se dividiu e 12 deputados votaram pela PEC da impunidade. E na noite de terça-feira, 8 deputados do PT deram voto. Se eles não tivessem dado o voto na emenda aglutinativa do voto secreto, não tinha ficado o voto aberto. Portanto, houve uma descoordenação política da bancada. Houve uma falta de comando político, tanto do partido como da bancada. E no momento grave da disputa política, que o PT é governo, nós temos que demonstrar coesão, firmeza e não ter ilusão. A esquerda já pagou muito caro por ter ilusão na extrema-direita e no centrão. Nós podemos fazer uma aliança pontual, mas ter ilusão, confiar nesse pessoal é, no mínimo, uma espécie de ingenuidade política. Então, eu fiquei triste, lamento que nós tenhamos sofrido essa derrota, e mais do que a derrota política, a bancada se dividiu e essa derrota atingiu, no meu modo de entender, o próprio Partido dos Trabalhadores, porque o partido, nesses momentos de crise, você pode até perder, mas não pode perder a dignidade política, não pode perder o senso de unidade, de combatividade, que é uma das características de um partido de esquerda socialista. Portanto, eu acho que o PT tem que fazer um grande debate sobre isso. O partido não pode ser uma cooperativa de mandatos, o PT não pode ser a tutela dos mandatos sobre o partido. Eu acho que nós temos que fazer uma reforma na maneira da bancada se relacionar com o partido e com a base do partido. A Ana está dizendo aqui, a Ana Lúcia, sou filiada ao PT e fiquei decepcionada com esses deputados. A Rose diz que os 12 deputados devem ser expulsos, né? Ontem a gente entrevistou aqui o deputado Rogério Correia e ele cobrou um posicionamento do Edinho Silva em relação a esses deputados que votaram. Teve uns que estavam ausentes e outros que votaram diferentemente, né? Queria saber como é que você vê essa questão dessa cobrança de punição e também, já entrando no outro assunto, né? Uma das justificativas que seria, eles estavam votando assim para que não fosse aprovada depois a PEC da anistia. Pelo visto, né? Não deu certo. Mas, enfim,
Ô, Daphne, a cobrança política é necessária e legítima. Agora, a bancada e a direção do partido se equivocaram por não fechar a questão. O fechamento de questão é quando a bancada se reúne com a executiva e fecha a questão. Quando o partido fecha a questão, é possível de punição. Nesse caso, não fechou a questão, deixou a questão em aberto. Foi um erro. Em segundo lugar, eu acho que a direção do partido, que assistiu à reunião da bancada e às reuniões com o governo, devia ter tido uma posição mais firme de coesionar a bancada, coesionar politicamente. E, em terceiro lugar, essa ilusão de assinar um cheque em branco, porque isso é um cheque em branco, com o Centrão e com a extrema-direita. Eles já deram demonstração que não é, a palavra deles não vale muita coisa. Tanto que, olha o que o Hugo Mota fez na votação de OF. Portanto, é impressionante como a nossa bancada, parte dela, se equivocou com essa ilusão de votar a PEC da impunidade, da bandidagem, em nome de não votar a urgência da anistia. Eles iludiram, enganaram e deram a derrota para nós. Politicamente foi uma derrota e, politicamente, a bancada se dividiu. No enfrentamento como o que nós estamos vivendo no país e no parlamento, você não pode se dividir. A esquerda tem que estar unida, coesionada, para poder fazer esse enfrentamento. Nós podemos até perder no voto, mas nós não podemos perder aquilo que é a nossa razão de ser. Portanto, não se trata de punição porque não houve fechamento de questão. Acho que tinha que ter fechado questão. E a última, que é sobre isso, tá? Eu vivi no parlamento 26 anos. Tive votações em que eu perdi, votava com a bancada e declarava voto. Teve votações que outros companheiros divergiam da maioria, mas votavam com a maioria e declarava voto. Portanto, o que é essencial do deputado é o voto. O deputado, quando vota, ele deve fidelidade à maioria. No caso, a bancada é o partido. Ele pode até se manifestar, criticar, mas o voto, que é a essência, uma das essências do mandato, ele tem que votar de acordo com a decisão da bancada e do partido. Portanto, eu acho que tem que haver cobrança política, eu acho que você tem que ter uma direção mais firme, mais decidida, mais à altura de um partido que não pode, mesmo quando o governo adota uma posição, o PT pode divergir do governo, de maneira respeitosa, de maneira autônoma. Eu que defendo o governo Lula, defendo uma inflexão à esquerda do governo Lula, coisa que está acontecendo. Eu que defendo como objetivo central reeleger o Lula em 2026, nós temos que fazer isso preservando a autonomia do partido. O Partido dos Trabalhadores não pode correr o risco de sua descaracterização, do seu pragmatismo, do desrespeito à base do partido, da perda de referência em relação a um projeto de esperança, de utopia e de sonho. Essa é a razão de ser do partido que foi fundado há 45 anos. Portanto, eu acho que a gente tem que tirar lições desse episódio para recoesionar o partido de maneira mais política, de maneira mais firme. Nós não podemos fazer enfrentamento com essa extrema-direita e com esse centrão achando que estamos fazendo algo normal. Nós não estamos vendo uma situação normal, nós estamos vendo uma situação anormal. E o que está acontecendo com o Congresso, o Congresso está indo para o fundo do poço. Veja bem, eles estão apostando no quanto pior, melhor, na crise, porque se você vota essa anistia, o Lula veta, aí eles derrubam o veto, o Supremo considera inconstitucional, porque a anistia é inconstitucional porque diz respeito a crimes contra a democracia que fere as cláusulas pétreas do artigo 60, a separação dos poderes. Além do mais, a tipificação de golpe de Estado é um crime novo introduzido no Código Penal. E a decisão do Supremo é muito clara sobre essa questão do indulto, sobre essa questão da anistia e da concessão de graça. Então, eu acho que está mais do que claro que eles estão apostando na crise para que a eleição de 2026 se dê numa conturbação interna e no apoio do imperialismo americano, que é o que já está acontecendo em relação ao julgamento da família Bolsonaro e dos seus principais aliados. É isso, né? E em relação a isso, né, falando aqui da figura do
do Eduardo, né? Teve uma manobra escandalosa essa semana do PL, transformar o Eduardo Bolsonaro em líder da minoria para salvar o cargo. Como é que você viu essa manobra Isso não é manobra, Daphne, isso é escândalo, isso é um escárnio. Não existe essa figura do deputado ausente no exterior exercer liderança e, por isso, ele pode ter falta. Quem criou essa ideia do líder abonar seu assalto automaticamente foi o golpista Ó, que orienta Hugo Mota, que está junto com o Arthur Lira, o Eduardo Cunha. Foi ele que, numa resolução da Câmara, adotou essa questão do líder não ser obrigado a estar no plenário. Olha bem, o que é um líder? O líder orienta, o líder coordena, o líder negocia, o líder intervém no plenário, inclusive é o único deputado que pode encaminhar a votação. Portanto, como é que você vai legalizar um líder fora do Brasil conspirando contra o Brasil? Eu acho que as inovações dessa extrema-direita não têm limite. E toda a inovação deles é para pior. Eles estão inovando a barbárie, eles estão inovando a anormalidade, eles estão inovando sem cerimônia, porque a tática deles é o caos, a tática deles é o medo, a tática deles é a vingança, a tática deles é o ódio. Quando eles fazem essa medida, o Trump, em relação ao Padilha, é um absurdo tão grande, mas o que eles querem? Primeiro, dar satisfação aos fiéis deles. Segundo, tentar provocar os adversários. É isso que eles fazem. Toda a atitude deles faz com esses dois objetivos. Eu vou provocar os adversários e vou atender a base fiel raiz. É isso que eles fazem. Pode olhar esse negócio do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro ser líder da minoria, essa questão de votar anistia, essa questão de tentar criminalizar o Supremo, é isso aí. Eles têm objetivos, duas coisas: coagir e, ao mesmo tempo, atender àquela direita raiz, que não quer nada de progresso, de democracia, de direitos, de crescimento econômico. Eles estão se lixando para isso, eles estão se lixando para o país, eles querem livrar a própria pele, a própria imagem, que está mais do que afetada. É só ver a pesquisa que saiu agora, como a rejeição ao inelegível Bolsonaro, ao seu filhote vassalo e à sua esposa Michele. Teve a pesquisa Quest, né? Até se você quiser comentar, Genuíno, a pesquisa, a desaprovação do Lula se manteve em 51%, a aprovação é de 46%. Na Atlas Intel, o Lula alcançou 50,8% de aprovação contra desaprovação de 48,3%. E o Lula lidera a disputa eleitoral em todos os cenários, no primeiro e no segundo turno, né? Então... Olha, Davi, o que essa pesquisa indica? Que a movimentação do governo Lula está correta. Ele está fazendo uma movimentação de enfrentamento, fazendo de disputa política. Ele está se distinguindo desse vale-tudo que acontece hoje no Congresso Nacional. O Congresso Nacional virou o palco de toda a tragédia brasileira. Você sabe que o Brasil tem grandes oportunidades, nós estamos vivendo numa delas, mas também tem grandes tragédias. A tragédia de agora tem como cenário, como palco, o Congresso Nacional, que acontece tudo de ruim. E eu acho que o governo Lula, ao fazer esse enfrentamento, ele melhora o seu desempenho nas pesquisas. E eu acho que nós temos que continuar nesse nível, defendendo a soberania nacional contra os Estados Unidos e o seu líder policial do mundo, a questão democrática, que é fundamental, sem anistia. E olha bem, Davi, essa palavra de sem anistia brotou espontaneamente na posse do Lula no dia 1º de janeiro. Espontaneamente, e essa palavra tem um simbolismo mágico. E a questão da pauta do povo, como eu tenho insistido, é necessário que a gente dê conta da pauta do povo. A questão da inflação dos alimentos continuar baixando, a questão da qualidade do emprego e a diminuição do desemprego, a questão dos investimentos na saúde e na educação, os programas sociais de atendimento à população, para mostrar que, além do mercado, do lucro, da financiarização, há vida, tem vida para a gente defender. E eu acho que é por esse caminho que a gente tem que se preparar para fazer um governo de enfrentamento, porque toda a ideia da reconstrução nacional,
do acordão, da conciliação, a própria extrema-direita e o centrão jogou areia nela, porque eles é que radicalizaram, eles é que polarizaram, eles é que provocaram. Nessa última fase, começou com o IOF, depois aumentou o número de deputados, depois veio o aval, a vassalagem em relação ao governo imperialista dos Estados Unidos. Portanto, eu acho que está correto esse caminho. É claro que a pesquisa é o retrato de um momento, mas ela dá indicações de que a gente tem que manter esse rumo, essa firmeza, e principalmente, a gente incorporar o movimento de rua e de opinião pública. Se a gente ficar dependendo só do Congresso, nós estaremos derrotados. Nós temos que apostar nas ruas e na opinião pública. Essas manifestações de artistas, de liderança da sociedade civil, os atos programados para domingo, é um elemento decisivo, porque se a gente não peitar essa maioria congressual que está no vale tudo, se a gente não provocar um desgaste profundo desse nível de responsabilidade que o Congresso está vivendo, eu nunca vi isso, nunca vi. O Congresso teve votações importantes na época da ditadura, como a emenda das diretas, votações importantes na Constituinte, votações importantes no Collor, votações importantes no governo neoliberal de Fernando Henrique Cardoso, mas nunca tinha chegado a esse ponto. Não tem limite. Quando a gente imagina que a barbaridade parou, vem uma pior. Aliás, está acontecendo no Brasil e no mundo. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos, olha o que está acontecendo na Venezuela, olha o que está acontecendo na faixa de Gaza, olha o que está acontecendo da OTAN contra a Rússia. Agora, felizmente, ressurge no mundo uma articulação política democrática, soberana, particularmente liderada pela China, Rússia, Índia, no encontro de Xangai, que sinalizou uma pauta que representa o futuro de uma humanidade, com base na paz, na democracia, nos direitos e no crescimento econômico, no combate aos preconceitos, à violência, à xenofobia, e construindo outro caminho. O caminho dos Estados Unidos é a crise, é o caos. O caminho dos Estados Unidos é a violência. É um caminho ridículo. A sociedade americana está doente. E tem um chefe maior que está pior ainda do que esses fenômenos que brotam do porão da sociedade americana. Então, eu acho que nós temos que trilhar esse caminho de construir alternativa. E toda alternativa nossa aqui tem vinculação direta com a geopolítica internacional. Nunca a questão internacional esteve tão imbricada com a questão nacional. Márcia Sader diz que aqui no Rio de Janeiro, às 14 horas, na Praia de Copacabana, no posto 5, e a Márcia, em Recife, o ato será às 14 horas na Aurora. Aproveito, Genuíno, e agradeço aqui aos internautas que estão nos apoiando. Leonardo Mendes renovou aqui o status dele de membro. Obrigada, Leonardo. Bom dia, 247, pela soberania e pela democracia. Não é só informação, aqui temos formação política crítica. Obrigada, Leonardo. Wagner Momesso, pacificação é uma piada, se trata de chantagem. Ou vocês reduzem as penas ou continuamos a campanha de ódio. Se trata de chantagem sem redução de penas, diz ele aqui. A Regina Aquino faz um protesto. A ingenuidade de Gilmar Tato, deputado por São Paulo e membro da executiva do PT, não se justifica. Já aprendemos com Temer que não se dorme com o inimigo. Maria Lúcia Sampaio, grande genuíno, obrigada, Maria Lúcia. Lucia Andrade, 247, todos os canais de esquerda, chame as ruas nesse fim de semana em toda a programação. Depois não adianta chorar por não nos unirmos. Eu agradeço aqui o seu superchat, Lucia. Agora, a obrigação de chamar é do movimento social, são dos partidos de esquerda. Claro que a gente noticia aqui, mas a gente é um canal de jornalismo, né? A gente só noticia, a gente não organiza, não. Quem tem que organizar são vocês mesmos, né? São vocês. Claro. Ô, Daphne, eu queria dar um pitaco nessa questão da pacificação. Toda vez que o Brasil teve crises institucionais, vem o discurso da pacificação. O que é o discurso da pacificação? Vamos mudar alguma coisa para que nada mude. Vamos passar o pano na cabeça. Foi assim na lei da anistia de 79, foi assim com o Juscelino, que anistiou o golpista e depois os golpistas deram o golpe em 64, foi assim com os militares na Constituinte,
Foi assim com o golpe de 2016, desse golpista mó que está assessorando o Paulinho da Força, né? O golpista assessorando o Paulinho da Força para falar em pacificação nacional. O Temer falar em pacificação nacional é piada, né? É piada, é desrespeito à opinião pública democrática. Portanto, a ideia de pacificar é deixar tudo como está para nada mudar. É aquela famosa lei do famoso Lampedusa, que diz o seguinte, o livro do Lampedusa: vamos mudar alguma coisa para tudo continue como antes. Então, essa é a lógica que tem marcado a história do Brasil. Esse julgamento do Supremo é uma espécie de ajuste de conta com essa história macabra de golpes e de negociação pelo alto. Nós temos que dar um passo essencial para romper com essa tradição histórica de que os poderosos sempre dão um jeitinho para defender seus interesses. O que eles querem com essa anistia chamada meia-boca é mais ou menos fazer uma negociação pelo alto. Uma negociação pelo alto para eles ficarem pouco tempo na cadeia, para negociar, e tudo isso é feito com a ideia da pacificação. Pacificar com um golpista é um equívoco. Pacificar com quem deu o golpe de Estado é um equívoco. Pacificar com quem pregou a tortura é um equívoco. Pacificar com quem é responsável por 700 mil mortes na Covid é um grande equívoco. É um futuro que vai estar interditado. E nós não podemos aceitar essa política, e o governo tem que ser firme, o PT tem que ser firme, e a opinião pública nas ruas. É isso. Só terminando aqui os superchats, agradecer a Janice, Mateus, acho que é assim, e a Lia Oliveira. Dadas as circunstâncias urgentes, acho melhor reação, não estou nem aí, do Padilha, falando desse cerceamento lá do visto do ministro Padilha e por onde é que ele vai andar. Estela Araújo está concordando aqui com você, Genuíno. Trazendo aqui uma última matéria, não antes sem ler o Olavo. Em Maceió, o ato será domingo, no dia 21, às 9 horas, na Praia dos Sete Coqueiros, ali na Pajuçara. Beijo para os alagoanos queridos, então. Obrigada, Olavo. Deixa eu trazer aqui essa matéria e falar um pouco dessa questão do União Brasil, né? A União Brasil dá 24 horas para os ministros deixarem cargos no governo em meio à crise de reputação no Centrão, alvo da Polícia Federal. Então, Celso Sabino, Walder Góes e Frederico Siqueira devem deixar os cargos. Tem uma investigação contra o Rueda, presidente do partido, né? Que está gerando esse debate. O presidente Rueda, que está ali, tem uma suposta participação em empresa ligada ao PCC. Como é que você vê essa crise aí, enfim, e o que você acha que pode acarretar isso? Qual é a consequência? Em primeiro lugar, essa emenda que dá imunidade para presidente de partido está sendo chamada nos bastidores como a emenda Rueda, né? A outra questão é que eu acho que a União Brasil, que é um conglomerado fisiológico, é um conglomerado liberal de direita, eu acho que a gente tinha que ter feito negociação pontual, mas com clareza, com definição de campos. O que a União Brasil faz, a União Brasil, não estou me referindo aos ministros, é uma espécie de intimidação, de chantagem em relação ao governo. Portanto, eu acho que a decisão cabe aos ministros que integram a União Brasil. Se eles saem do partido, eles podem continuar no governo, no meu modo de entender. Agora, essa maneira como o Centrão, como o PP se relaciona com o governo, isso é uma maneira antidemocrática, é uma maneira fisiológica. Isso vai, em vez de apoiar o governo, vai criando desgaste para o governo. Eu acho que a gente devia ter pautado, eu sempre falei isso, desde o início do Lula 3, ter estabelecido critérios, condições. A governabilidade não pode caber tudo. Você tem que ter limites para a governabilidade. E um dos limites é estabelecer aliança pontual, mas com contrapartida clara, politicamente. Então, eu acho que está na hora da gente desatar esse nó. E, principalmente, o importante é que a imagem do Lula e do governo não pode ser afetada. A imagem do Lula e do governo está indo bem, nós temos que consolidá-la,
Nós temos que avançar na pauta do povo, na defesa da democracia e da soberania nacional, e nós temos que gastar menos energia nessas disputas congressuais. A bancada do PT tem que ter noção de que o palco principal da luta hoje não é o Congresso, a pauta principal da luta é nas ruas. É na sociedade que nós vamos ganhar essa batalha. Se a gente ficar muito prisioneiro das entranhas congressuais, da maneira como está o Congresso está indo para o suicídio político. E eu acho que é importante colocar a opinião pública enfrentando essa maioria congressual. É claro que, nesse sentido, a institucionalidade é importante, mas não pode ficar só nela. Nós temos que fazer o trabalho na rua. E eu acho que a gente tem que gastar menos energia com esse negócio de União Brasil, de PP, e dar importância à pauta do povo e os pronunciamentos do presidente, como ele fez ultimamente, e as manifestações políticas. E acho fundamental, para concluir, que os partidos de esquerda, o PT, PSOL, PCdoB, Rede, PV, parte do PSB e do PDT, possam se unificar, porque esses partidos de esquerda, no caso do PT, do PSB e do PDT, deram muito voto para a PEC da impunidade e da bandidagem. Deram muito voto, isso é muito ruim para a esquerda. Nós temos que recuperar o prestígio político da esquerda, o protagonismo da esquerda, o significado do que é ser de esquerda. Para isso, nós temos que cuidar da unidade do bloco de esquerda e de centro-esquerda. É isso. Genuíno, deixa eu agradecer aqui a Elizabeth, ainda criticando lá o deputado Tato, né? Ela diz: bom dia, Gilmar Tato não é ingênuo. O Keno mandou aqui uma mensagem de renovação de membro. Obrigada, Keno. Genuíno, BRICS e OCX sem bélico, o Império, Estados Unidos e Israel cria o caos. Cartago só comércio, o Império Romano laçou. Na Ucrânia, Rússia versus OTAN, viva a paz. Está meio aqui confuso, mas eu acho que deu para entender a ideia geral do Keno. Obrigada, Keno. É o imperialismo decadente que só sabe usar a violência, a intimidação, a guerra psicológica e as ameaças. Hoje, a política externa do imperialismo americano é ameaça, guerra psicológica e intimidação, chegando ao ridículo, como essa medida contra o ministro Padilha. É coisa ridícula. A imagem dos Estados Unidos está muito suja, mais suja que pau de galinheiro, por causa do policial que quer ser o xerife do mundo. É isso. É ridículo, né? É mesquinho, né? Dulciene Ferreira, não tem pacificação, tem cadeia para golpista, falando aí justamente dessa questão da anistia. Genuíno, queria te desejar ótimo final de semana, te agradecer muito. E, enfim, a gente se encontra aí na luta. Eu acho que você deve participar aí das manifestações. Vamos estar juntos no domingo à tarde, na Paulista, com os manifestantes contra a PEC da impunidade e da anistia. Vamos estar juntos. Temos que ir para a rua. Temos que mobilizar a opinião pública. Eu queria saudar, Daphne, as manifestações corajosas de várias lideranças de artistas, personalidade, em relação a isso. Fizemos uma aliança, um núcleo amplo do Ulisses Guimarães, que une gente do PT, sem partido, até liderança do PSDB. Eu acho que nós temos que aglutinar todos que defendem a democracia, a soberania nacional e constroem um país justo, soberano. Nós não podemos aceitar a barbárie, nós não podemos aceitar o ódio, nós não podemos aceitar a violência e o medo. Eles trabalham com o medo e com o ódio. O medo para impedir as manifestações e o ódio para satisfazer essa base raiz protofascista. É isso mesmo. Obrigada, Genuíno. Grande beijo para você. Valeu, outro. Valeu.